Hoje trazendo para você que trabalha com crianças, tá? Umas formas aí interessantes para você contar a sua história. Não sei se você já conhece, mas eu achei super interessante e estou trazendo aqui para você. Bom, como que você vai fazer aí para contar essa história? Primeiro, que é interessante que você tenha aí ou bolsa, tá? Uma bolsa grande, ou até uma caixa também, né? Pode ser. E você então já decidiu, sabe qual é a história que você vai contar, tá? Então é importante que, já que você sabe qual é a história que você vai contar, que na sala tem aí alguns objetos que você julga que tem, assim, conexão com essa história, tá? Brinquedos, alguns objetos, livros, ou seja, tenha coisas aí que você veja com seus olhos de adulto que serve e que tem conexão para a história. Você pode estar pensando, Sandra, eu não estou entendendo nada, você já vai entender. Então, vou te pedir para você deixar aí a sua curtida, tá? Para a gente dar aí a continuidade. Se você não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal. Se você quiser mais atividades para criança, é só pedir aqui no comentário, tá bom? Bom, então, você já reuniu a sua turminha, né? Vocês estão aí sentados, ou pode ser em círculo, nas cadeiras, vocês podem também estar sentados aí no chão. Você decide como que você vai fazer. Você já contou a história para as crianças, utilizando aí o recurso que você normalmente costuma, né, utilizar. Isso aí não é importante. O importante é essa caixa que você vai ter, que eu pedi para você separar, ou a bolsa. Depois que você contou, o que é que você vai fazer? As crianças estão atentas à história. Você então, quando terminar, vai pedir para que elas vão na sala, escolhendo na sala tudo que tenha sentido, que tenha conexão com a história que você acabou de contar. Entendeu por que eu falei isso? Então, por exemplo, se você contou aí uma história do nascimento de Jesus, então, você, já que você contou, né? Se você tiver aí alguns animaizinhos, sabe? Cavalinhos, por exemplo, até fralda de criança, né? Porque a fralda de criança vai lembrar do bebê Jesus. Se você tem um cavalinho, que não importa que tipo de cavalinho, se for aquele cavalinho, não importa, tá? Qualquer tipo de animal que esteve ali naquele estábulo, né? Naquele lugar onde Jesus ficou. Então, se você tiver, por exemplo, uma coroa, tá? Que lembra ali os reis magos, ou seja, talvez você, com intencionalidade, já colocou esses objetos aí de propósito, né? Para essas crianças encontrarem, porque essa era a história que você estava contando. Mas, acredite, você pode se surpreender com a criatividade e a imaginação das suas crianças. Então, deixa bem livre eles trazerem. Por quê? Trouxeram todos esses objetos, agora você vai novamente sentar com eles e você então vai, através dos objetos, recontar com a ajuda deles essa história. E aí você vai entender por que o Paulinho pegou esse objeto, né? Qual é a ligação desse objeto com essa história? E acredite, ele vai te contar. Então, pessoal, super fácil, super simples, bem interessante e criativa, né? Você já conhecia? Já conhecia? Não conhecia? Fala aqui para mim nos comentários. O que você mudaria nessa história, né? Nessa forma dessa contação de história? Se quiser, também conta aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar saber, tá certo? A segunda forma chama-se história cooperativa, tá? O nome já diz, né? Vai ser em cooperação, né? Ou seja, você vai entregar a cada criança e você já poderá, inclusive, ter começado essa primeira frase, tá? Então, inicie aí uma frase qualquer que venha na sua cabeça. Por exemplo, Joãozinho estava perto de fazer aniversário, mas o que ele não esperava foi justamente que naquele dia, pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, um início bem simples, tá? Bem simples, fácil, para que eles deem continuidade nessa história. Ou seja, passaram 30 segundos, 1 minuto, você então vai pedir, né? Eu tô aqui com a minha folhinha de papel, eu vou passar aquela história que eu já iniciei para a pessoa do meu lado. Mais 30 segundos, 1 minuto, novamente, aquela outra que já era do meu amigo aqui, vou passar. E assim você vai passando
essa história cooperativa até a última criança, até chegar nessa minha primeira folhinha, né, que eu peguei, fiz a história, escrevi aqui, mas acontece que todos os demais amiguinhos, né, da minha classe, da minha turma, também escreveram por 30 segundos a 1 minuto uma história. E a cada vez que eu pego essa folha de papel, tá, é importante que as crianças leiam e deem continuidade. Leiam e deem continuidade, tá certo? Então é assim que você vai trabalhar essa história que chama-se cooperativa. Pessoal, é super interessante. Depois vocês vão compartilhar a história aí, né, com a classe, com a sala, tá? Se você quiser, se você já fez, se você ainda não fez, se você vai fazer e quiser depois voltar e comentar comigo, eu vou amar, tá? E aí o professor, né, claro, vai dar aquele tipo de ajudinha, caso eles necessitem, tá bom? Aí você me pergunta, Sandra, e para as crianças que não sabem escrever, como que elas vão fazer? Bom, tem também uma forma delas participarem. Como que você vai fazer? Só que você vai precisar de muitos desenhos, sabe? Tipo desenho em quadrinho. Então, você vai ter aí vários desenhos em quadrinho para que esses alunos menorzinhos, com a cola e a folha de papel, possam pegar aí de 4 a 5 dessas figuras e mais ou menos ter uma ideia de como que ele, né, no caso, vai aí organizar para que ele possa contar a história depois para a turma deles, entendeu? A dica para essa história cooperativa que eu quero falar para vocês é a seguinte, é a dica bíblica, tá? Se vocês estão aí trabalhando a questão de algum tema bíblico, como por exemplo, perdão, amizade, gratidão, então veja que as crianças precisam estar com a mente, né, focada no tema que está sendo estudado biblicamente, tá certo? Para que não haja uma fuga. Então é muito importante que o professor fique ligado nisso, tá? Para as crianças não se perderem na questão do tema bíblico, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.